Bem-vindos ao posto emissor número 255. Hoje é dia 23 de outubro e nos nossos estúdios de Paço de Arcos recebemos à distância de alguns milhares de quilómetros um dos nomes grandes da nova música brasileira. Nascido em São Paulo há 34 anos, tornou-se conhecido com a sua banda O Terno. Em Portugal conquistou muitos fãs com os seus 2 discos a solo. Em novembro regressa a Porto e Lisboa para 2 concertos com orquestra. Tim Bernardo, bem-vindo ao posto emissor. Muito obrigado. Como é que estás hoje? Tudo ótimo, tudo bem, e você? Também, muito contente por te termos aqui de volta. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Nascer outra vez bem no meio da vida. Daqui a cerca de um mês estarás mesmo de regresso a Portugal para 2 concertos com uma orquestra de 17 músicos conduzida pelo maestro Martim Sousa Tavares. Como é que têm sido os preparativos deste espetáculo? Ou só mesmo quando chegares a Portugal é que vais pôr mais a mão na massa, por assim dizer? As duas coisas, na verdade, porque eu fiz esse concerto em São Paulo em setembro agora, e com músicos daqui e um maestro daqui também, mas eu desde que lancei o Recomeçar, que já tem discos, tem arranjos de orquestra que eu faço no estúdio, os arranjos eu mesmo, com músicos gravando no estúdio, mas eu nunca tinha feito isso ao vivo, né? Nos shows eu sempre faço formato solo. E no final de 2023 eu fiz pela primeira vez alguns desses arranjos no Teatro Municipal de São Paulo e comecei a transcrever os arranjos das gravações para partituras para uma formação de músicos que eu fui descobrindo qual seria. Assim. Então essa formação de 17 músicos é isso. Eu fui entendendo o que eu usava no estúdio e o que seria uma boa formação para o palco. Então é um show que eu fiz, que ele tá preparado e tudo, mas que quando eu chegar aí eu vou chegar com o meu baixista acústico e o meu percussionista, e são 17 músicos e um maestro de Portugal. A gente vai ter alguns ensaios juntos, já com todas as partituras e tudo, então é um show que já vem pré-preparado, mas que eu vou conhecer o grupo mesmo aí. Sei que conheceste o Martim Sousa Tavares através do disco que os Capitão Fausto lançaram com a Orquestra das Beiras, também dirigida por ele, e depois como é que se processou a partir daí? Lançaste-lhe o convite? Pois é, eu tinha essa vontade de fazer esse show de orquestra eu gosto muito de fazer, mas ele não é tão simples, né? A logística é mais complexa. Então eu acabei fazendo na minha cidade, em São Paulo, onde eu conseguia, mas por Portugal também ser um lugar onde tem bastante público e bastante estrutura para fazer esse tipo de show, assim, eu já tava com essa vontade de esse ano eu não voltaria com um show solo que eu já fiz, ainda tô preparando coisas novas e tudo, então calhou. E aí a ideia veio justamente por causa do disco dos Fausto e deles me indicarem, falarem muito bem do Martim, de que assim como o pessoal que eu trabalho aqui tem a linguagem do erudito, mas também tem a linguagem do popular, e fica nessa ponte que acho que é um pouco a mais a minha linguagem, que não tem tanta divisão assim entre o clássico e o pop. Quando falaste com o Martim, que de resto é teu homónimo, não é? Nós chamamos de Tim, mas tu és Martim. Sentiste que tinham referências em comum, além dessa vontade de aproximar o popular do erudito ou vice-versa? Eu senti uma conexão boa, assim, quando a gente falou à distância. Eu não conheço ele pessoalmente, né? Mas tanto fiquei contente de tanto ele quanto os músicos, eles estavam animados de tocar meu repertório, já conheciam as coisas e gostavam do trabalho, o que já é uma coisa ótima, assim, né? Das pessoas estarem tocando porque estão a fim de... gostam da coisa e tudo. E senti também muito uma linguagem comum, assim, de gostar de música, mas ter recursos técnicos pra gente fazer uma coisa um pouco mais elaborada e fazer isso soar simples, né? Que acho que é a ideia. E como é que correram essas primeiras apresentações deste espetáculo no Brasil?
Foram muito legais, foram muito legais. Como eu tinha dito, eu fiz 4 apresentações no fim de 2023, eu acho. E aí depois não tive outras chances. E agora, esse ano, em setembro, eu fiz mais uma temporada num teatro do Niemeyer, bem bonito, de São Paulo. E foram 5 shows, então foi ótimo, porque vai pegando no tranco, assim, sabe? Você vai acostumando com os músicos do tipo, é um formato muito diferente do solo e tal. Mas pra mim é bem emocionante, quando a orquestra começa a tocar assim, dá uma coisa diferente, sabe? Então eu vejo esse show como uma oportunidade especial, sabe? Assim, não é o meu show padrão, não é sempre que eu vou poder fazer isso, ou que é o que eu vou estar me propondo a fazer, então eu acho que é uma chance rara, assim, sabe? Uhum. E sentiste algum, não digo dificuldade, mas sentiste o desafio de conseguir equilibrar esse lado mais grandioso da orquestra com aquele intimismo que os teus espetáculos sempre têm? Sim, eu acho que isso já acontece desde o disco, porque quando eu faço arranjos, quando eu gravo o disco e faço arranjos, eu tô sempre muito preocupado do arranjo não sobrepor a canção e a letra. Então os meus arranjos eles já são bem respeitosos com a intimidade, eu acho assim. Eles entram só em momentos que realmente cabe, tem muitos momentos que eles somem e eu fico só eu sozinho. Então isso já é a primeira coisa, assim, a intimidade é prioridade e não exibir a orquestra, sabe? Mas que a orquestra consiga ser quase como um suporte cinematográfico para a emoção da letra e do íntimo e tudo. Eu acho que no show também tem a questão da luz e coisas assim que possam trazer, eu consiga ter tanto uma sensação de cena que tô só eu e o público sozinhos, quanto de repente a orquestra entrar. Então é uma ideia, é um pouco mais cinema, assim. A intimidade ela é prioridade não só pro show, mas desde o estúdio. Os arranjos eu faço eles pensando em que eles não tomem conta da canção, que eles consigam que nem uma trilha mesmo, uma coisa mais cinematográfica, eles consigam intensificar a emoção, inclusive a solidão de algumas canções. Então tem momentos que partes do arranjo que é só eu sozinho tocando e a orquestra entra realmente nas dinâmicas e tudo. E isso se reproduz no palco, então inclusive a luz do espetáculo é uma coisa que também me ajuda nisso, conseguir ter a sensação tanto de que eu tô sozinho no palco, quanto acender a orquestra e voltar. Então tem uma preocupação com isso, que a orquestra se some àquele clima íntimo, quase mais como um personagem mágico ali que vai e vem. Eu, há pouco tempo entrevistei o músico teu compatriota, o Rubel, e no final eu perguntei-lhe quais eram as vozes favoritas dele de sempre, e ele falou da Gal Costa, do Caetano Veloso e de ti. Disse que tu és o maior cantor brasileiro do momento, do presente. O que é que esse elogio te faz sentir? Fico feliz. Pô, o Rubel a gente já fez muitas coisas juntos, né? E ele é um compositor muito talentoso e muito... Ele tem uma cabeça de diretor, assim, né? Ele consegue entender conceitos e juntar, ele sabe juntar as coisas que ele observa. Ele é um artista muito... Eu sempre penso nesse lado dele diretor, assim, né? Que ele estudou cinema e tudo. Acho que ele tem um jeito de organizar os elementos que ele gosta de uma maneira muito criativamente inteligente. Ele disse também uma coisa curiosa que foi que a ideia, pelo menos, que ele tinha é que, tirando grandes cidades como a tua própria cidade, São Paulo, que tu eras quase maior em Portugal do que no Brasil, porque tocas em salas muito grandes. Achas que isso é verdade? Acho que em termos de show, sim. Eu sinto que, junto com São Paulo e Rio, talvez, Lisboa e Porto são das grandes cidades, assim, que tem um público muito ligado. Eu acho que tem um público que vai bastante em show e coisas assim, sabe? Uhum. Então eu sinto isso em show. Não é exatamente o que eu vejo em termos de ouvintes. Tem outras cidades no Brasil que tem muitos ouvintes, mas que nem sempre tem teatros e estruturas assim para turnê, sabe? Claro. Mas sem dúvida eu acho que não à toa, né? Essa turnê de orquestra mostra que são para apresentações ao vivo, sim, São Paulo, Rio, Lisboa e Porto são as cidades que têm a maior junção assim de público e estrutura para esse tipo de concerto. O que é que achas que explica este afeto tão forte do público português pela tua música? Não sei, eu que te pergunto, é uma boa pergunta.
É emoção, eu digo que é emoção. Eu acho que tem isso, assim mesmo, uma coisa de uma conexão com as letras. Ao mesmo tempo, eu sinto que talvez Portugal tenha um público que tem muitos pontos em comum com o que eu gosto também, né? Que tem uma conexão com a MPB clássica, tem uma conexão com o indie, tem uma conexão com a música que é mais emocional, mas também com algum grau também de elaboração interna, assim. Acho que tem muitos elementos que combinam, né? Tu conheces alguma música portuguesa? Sei enfim, conheces a música, por exemplo, dos Capitão Fausto, que são teus amigos, mas além disso, tens alguma curiosidade pelo que se faz cá? Eu sempre que eu viajo e tudo, eu tenho uma coisa de eu ser um ouvinte muito pesquisador de discos do passado, assim, né? Então eu gosto muito de ver que são os discos da fase 60 e 70 que foi criativa, assim, uma mistura de indústria fonográfica com criatividade também, né? Então, vira e mexe, quando eu vou aí, os meus amigos vão me mostrando coisas dessa época, assim. Um que eu ouvi recentemente que eu achei surreal, uma das músicas mais loucas que eu já ouvi, a música do FMI. Ah, do José Mário Branco. José Mário Branco. Incrível isso, fiquei completamente fascinado. Isso é de uma grande violência. Nossa, uma loucura. Eu nunca ouvi uma canção daquele jeito, assim. Todo o envolvimento político da época também, pronto, faz parte do contexto. Sim, e eu vejo um paralelo também, né? Como a música também no Brasil nos anos 70 também estava muito... com outras circunstâncias, mas muito reativa a efervescências políticas, né? Sim, é curioso porque tu dizes que quando viajas depois queres investigar a música que foi feita, por exemplo, nessas décadas, ou nessas épocas, e assim uma pessoa acaba também por conhecer a história dos países naquela altura. Porque Totalmente. há certas estéticas que se seguiam mais ou menos por todo o mundo ocidental, se calhar, mas depois há coisas muito específicas, não é? Sim. Há pouco falavas da cabeça de diretor do Rebelo, que parece quase um realizador a fazer os seus discos. Tens estado atento a esta nova vaga do cinema brasileiro que, por coincidência ou não, vamos voltar à ideia de um retrato histórico. Por exemplo, ainda estou aqui, que teve todo aquele impacto e que recorda os tempos da ditadura no Brasil. Sim, eu acho que o cinema no Brasil tem já uma tradição, assim, de ser mais político, né? Muitas vezes. E acho que o tema da ditadura, ele aparece muito, né? Agora o novo do Kleber Mendonça também se passa nessa época. Eu acho que o cinema brasileiro tem muitas vezes essa tendência, e alguns ótimos filmes. Eu gosto do Ainda Estou Aqui, especialmente, porque eu acho que ele consegue tratar esse tema com uma certa sutileza. Certo. Sem precisar ser tão literal. Ele consegue falar das entrelinhas, sabe? Uhum. Isso é uma coisa que nem sempre o cinema no Brasil confia que, falando na sutileza, o público vai entender. E esse é um filme que prova que não precisa ser explicitamente... ter uma mensagem muito explícita, que a sutileza e a emoção humana às vezes penetra muito mais fundo, né? E acaba por fazer uma reconstituição da época também através da música, naquelas cenas iniciais, que para ti também deve ser interessante, não é? Sim, não, isso é muito legal também. Ouvir essas músicas altas assim no cinema e tudo. Você poder ouvir essas músicas que a gente conhece, nossas, mas num contexto que apresenta um pouco o clima da época. A escolha de músicas desse filme é linda. E para ti, que nasceste bem mais tarde, ou pelo menos uma década mais tarde, não é, do fim da ditadura, para ti as situações que ali estão retratadas parecem-te muito longínquas, ou são coisas a que tu também tinhas acesso, porque se calhar familiares teus já te tinham contado como era? Ficava um pouco nesse lugar de uma memória, assim, do meu pai, já ter falado. Meu pai uma vez foi também numa manifestação e foi preso brevemente, mas por sorte foi solto antes de qualquer coisa. Mas era uma coisa, eles contam desse clima mais tenso, assim, né? Mas crescer nos anos 90 foi uma época muito
mansa, assim, né, politicamente, quase como uma espécie de uma trégua, assim, a coisa adormeceu um pouco. E mais recentemente esse assunto ficou mais próximo de novo, né, porque acho que se revelou as coisas que estavam um pouco embaixo do tapete no Brasil por muito tempo, de coisas que sobreviveram dessa essa veia mais autoritária que existe no Brasil, o tipo de esquerda e direita que existem latentes no Brasil e tudo mais, né? É curioso porque eu lembro-me que uma das últimas vezes que falamos tu dizias que lá está, que houve épocas mais calmas, como os anos 90, aparentemente mais calmas, mas que agora sentíamos, não só no Brasil, mas a nível mundial, que, como é que tu disseste, que as rodas do destino, as rodas da história estavam a girar, não é? Que estávamos a sentir as placas tectónicas ali Isso. todas a mexer. E tem mexido, tem continuado a mexer desde essa. Pois é, tá bem ativo, parece. Exato. Falaste do teu pai, Maurício Pereira, que também é músico e curiosamente vem a Lisboa, Chaves e Porto em novembro. Também dar alguns concertos. E eu estava a ver o comunicado de imprensa que recebemos na redação. E é curioso, porque ele é que é apresentado como o pai do Tim e do Chico Bernardes, não são vocês que são apresentados como filhos dele. Ele lida bem com isso, não há lugar para ciúmes. Não, ele lida bem, é tranquilo, ele fica feliz, orgulhoso da gente também trabalhar com música. E acho que tem uma coisa muito que eu até aprendi com ele, muito, que é de... meu pai é muito um autor, sabe? É uma mente de autor. Então lá em casa acho que a gente tem um pouco isso, assim, não tem um registro muito de qualquer tipo de ciúme ou competitividade, porque o barato é criar uma linguagem própria, né? Não tem como eu ser mais Maurício Pereira com ele, ou o Chico ser mais Tim Bernardes que eu, coisas assim. Acho que a gente busca o que a gente tem específico para falar de uma maneira que atinja algo mais universal no outro, né? É curioso quando falas dessa procura de uma linguagem, a tua é bem identificável, bem personalizada, mas também visual, mesmo ao vivo. As luzes, há bocadinho falavas das luzes, as cores, é algo que também te toma bastante tempo, não é? Sei lá, por exemplo, aquele verde da Última Digressão, nós acabamos depois por associar aquelas músicas, aquela cor. Sim, eu acho que é quase até, talvez para dizer até melhor do que procurar uma linguagem minha, na verdade procurar traduzir uma coisa muito clara que eu já sinto dentro de mim, traduzir em linguagem, né? Seja estética, seja musical. Eu sinto que tudo tem que estar em concordância, assim, quando eu faço, porque é uma expressão que ela se manifesta musicalmente, mas se você tá vendo, ela também vai estar manifestada visualmente, etc. Então eu tento entender como que eu posso compor todas as pontas da obra, da coisa, assim, sabe? Para que no final tudo pareça simples, que é a ideia que... Não simples no sentido fácil, mas simples no sentido de uniforme, de limpo, quase. Sim, uno. Sim. Olha, é isso mesmo. Tu és muito perfeccionista, não és? Eu sou, assim... Mas eu sinto que eu tenho muita vontade de ver a coisa completa mesmo, né? Em todos os seus detalhes. Então eu me atento a detalhes, mas normalmente um perfeccionismo bem pragmático e objetivo, assim. Não é uma coisa abstrata que eu não sei exatamente o que eu quero chegar. É uma coisa de... Eu sinto que é possível, assim, sabe? É um perfeccionismo factível, não um delírio de que tem que ser uma coisa sobrenatural, assim. É uma coisa de que todas as coisas estejam bem entregues, bem começadas e bem acabadas. A primeira vez que eu te vi foi na ZDB, naquela sala pequena em Lisboa, no Bairro Alto, e agora vais tocar em salas muito grandes, o Campo Pequeno em Lisboa, o Pavilhão Rosa Mota no Porto. Para ti é importante teres dado este salto, teres crescido tanto sem nunca comprometeres a tua visão, ou seja, não mudaste o estilo musical, não fizeste cedências àquilo que é a tua estética. Sim, acho que é justamente isso, né? Eu gosto de fazer... A minha alegria é fazer a música do jeito que eu gosto, assim, sabe? Isso é o principal. Eu não mudaria isso pra
atingir mais gente. Mas eu acredito também que a música que eu faço do meu jeito, ela pode ser compreendida por mais gente. Então, o quanto eu puder falar com mais pessoas sem comprometer nenhuma integridade e clareza do que eu faço, eu acho ótimo, assim, sabe? E acho que também ir alcançando alguma liberdade para poder funcionar tanto numa sala grande quanto em salas menores, sabe? Eu não acho também que tem que ficar expandindo ou crescendo indefinidamente. Mas é interessante explorar esses outros formatos e entender até onde vai o alcance íntimo, assim, sabe? No fundo é um pouco como estavas a dizer sobre o cinema, não é? Que não precisa de ser demasiado literal para chegar a mais pessoas. Eu ainda estou aqui, chegou a muita gente. A tua música também não é bombástica e está a chegar a muita gente. Sim, acho que tem a ver com confiar no público, de que o público todo mundo é uma pessoa com interioridade que tem os sentimentos e que os toques são mais sutis. E isso às vezes toca a gente muito mais. Eu digo isso meio com a minha experiência como público mesmo. O que me emociona e tudo não é quando a pessoa precisa gritar para falar comigo. Acho que às vezes o silêncio é mais impactante, especialmente em lugares grandes, né? Isso é o que eu sempre quero ver quando eu toco em salas maiores. É ver como que vai soar o silêncio num lugar grande com muita gente, assim. Poder ver um monte de gente em silêncio é uma das experiências mais interessantes. Cada vez mais num mundo cheio de ruído. É. Ainda voltando ao teu pai, como é que ele reagiu ao facto de teres começado a fazer música ou interessaste muito por música e gostares logo desde criança? Eu acho que sempre teve muita coisa musical em casa. Eu cresci assim, eles viam que eu gostava de ficar pondo os discos na vitrola e tudo mais, e que eu ficava tocando os instrumentos. Então acho que eles sempre foram muito abertos, assim, tranquilos, não quiseram nem impor, mas também deixaram um caminho muito desimpedido, assim. Então eles me colocaram em aula quando eles viram que eu tinha bastante interesse, quando eu tinha 6 anos, e eu fui gostando e fui seguindo, assim. Acho que quando eu tinha uns 15 anos que eu vi que eu já estava totalmente viciado em música mesmo, e que talvez a faculdade também tivesse que ir para esse lado, eu tinha mais receio do que eles, assim. Eu acho que eu sentia tendo crescido filho de professora e músico, eu acho que eu tinha um pouco de receio da instabilidade da música. Então eu sou uma pessoa mais organizada, assim, e tudo. E eles falaram, não... E eu lembro de falar assim, talvez eu possa fazer uma outra faculdade e vou fazendo música em paralelo. E eles falaram assim, se você já sabe que você gosta de música, por que você não tipo assim, não perde tempo, vai fazer o que você gosta, sabe? E eu sinto que isso foi muito bom, assim, é um privilégio, porque eu acho que muitos amigos tiveram que enfrentar um pouco o medo dos pais de uma profissão assim, sabe? E eu sinto que os meus pais, se eu tivesse falado a mesma coisa pra, sei lá, pediatria, qualquer coisa assim, eles iam falar a mesma coisa, sabe? Não era exatamente por causa de música, mas eles acho que tinham essa vontade de que eu tentasse fazer uma coisa que eu tivesse uma conexão verdadeira, que teria mais chance de eu me dedicar melhor do que fazer algo que a priori seria mais seguro, né? É curioso porque muitos músicos contam exatamente o contrário do que tu contaste. Os pais é que dizem, se calhar é melhor tirares um curso a sério, para o caso da música não darem nada, teres uma coisa mais segura, não é? Exato, e era isso que eu pensava com 15 anos, falando, não, preciso de uma coisa mais séria, mais segura. Eu sempre fui uma pessoa um pouco preocupada. Mas os teus pais também provavelmente viram o talento que tu já tinhas. Eu não sei, mas porque na minha sensação era que assim, não era nem que podia ter muito talento ou não ter talento, era uma questão de que parecia, especialmente no Brasil ou naquele momento da cena, né, no final dos anos 2000, ali indo para 2010, tinha uma sensação de que com talento ou sem talento não parecia ter muito um espaço para música autoral. E eu acho que a trajetória do Terno e tudo, ela também coincidiu com um público para música autoral renascendo, a música independente se amadurecendo. Então eu fiquei muito surpreso quando eu comecei a ver que eu consegui viver de música, porque eu tava preparado pro pior, assim. Eu pensei, bom, eu quero fazer músicas que eu goste, mas eu entendo que talvez não sei como que é esse terreno. Mas eu senti que parte do trabalho com o Terno foi, tipo, pavimentar um terreno também no Brasil. Quando punhas esses discos na vitrola, quando ainda eras pequenino e começavas a ouvir música, tens assim alguma memória em especial? Qual foi a primeira canção
que te marcou mais? Eu lembro muito de Beatles quando eu era bem pequeno, a coletânea vermelha e azul. Isso tinha muito, e tinha as fitas no carro também, cassete. Isso eu lembro muito. Mas eu lembro que o dia que meu pai deixou eu mesmo mexer na vitrola e colocar um disco, que era um disco do Police, Ok. que tem Walking on the Moon. Sim, sim. E eu lembro também isso, quando eu devia ter uns 9 anos, eu não me lembro exatamente quantos anos, mas assim, eu era pequeno ainda. Que o meu pai sempre foi muito ligado em coisas novas e músicas, não sei o quê. Ele baixou o Napster. E um dia ele e minha mãe vieram me chamar e falar assim, isso aqui é o Napster. A gente baixou algumas músicas pra você, baixa assim, sabe? E eles tinham baixado, tipo assim, Mr. Tambourine Man, que acho que é uma coisa do Jimi Hendrix, uma coisa da Janis Joplin. Meu pai sempre teve essa coisa lá em casa de, tipo assim, você tem que conhecer gosta do que quiser, mas tem que conhecer os clássicos, né? Então, Caetano, Gil, Tim Maia, tudo isso, assim, a gente, tipo, ouviu enquanto crescia. E misturado, porque meu pai ouvia, às vezes, Frank Zappa e, às vezes, funk carioca. E tudo ali é muito aberto, né? E aí, acho que, realmente, a autonomia minha mesmo veio pesquisando, por causa dos Beatles, chegar nos anos 60 do Brasil e aí começar a pesquisar por conta própria e a partir dos Mutantes. Que nem era uma coisa que meus pais tinham discos, exatamente, mas foi que eu comecei a ficar fissurado mesmo. Uhum. E recentemente deste uma entrevista ao site português Comunidade, Cultura e Arte. Nessa entrevista disseste que São Paulo é considerada uma cidade mais intelectual, mas que tu hoje em dia estás mais interessado até numa linguagem mais informal, mais coloquial do café ou da padaria, do que propriamente nessa intelectualidade. Mas eu estava a pensar que vocês, músicos brasileiros cheios de talento, são muito bons a alternar entre esses dois universos. O intelectual... Eu acho que a coisa é mais assim, o conteúdo do que o intelectual conseguiu desenvolver, conseguir traduzir isso para qualquer um, sabe? E não uma coisa que seja... Você tem que estudar para entender a coisa. Então, eu gosto muito de ler coisas e me interessa, assim, mas eu acho que às vezes a linguagem de quem tá meio fechado hermeticamente nessa coisa acadêmica não é convidativa. E acho que a música popular brasileira tem um histórico, né? Acho que o Caetano é um grande símbolo disso. Ele fala numa música, né? Luxo para todos. No muito, sabe? Assim, é uma coisa de que não é incompatível uma alta filosofia, um elaboramento com a vida cotidiana e maneiras criativas de comunicar conceitos que às vezes eles só são elaborados no campo mais mental, assim, né? Mas que eles são anteriores ao racional. Sei que te interessas também por temas como filosofia, psicologia. Tentas, lá está, estudar ou aprofundar esses conhecimentos, mesmo sem ser pela via académica, como dizias? Eu tô sempre lendo essas coisas e tudo, mas é isso que o meu interesse é entender, relacionar isso, quais são as analogias disso com a vida prática, assim, né? Então, não ficar num mundo abstrato, assim. Eu acho que todas essas filosofias ou mesmo religiões e coisas assim, mais psicologia e tudo, quando bem feitas, elas estão apontando para coisas objetivas, por mais abstratas que sejam, né? Então, poder tentar traduzir isso de uma maneira de canção, para mim é bem estimulante também, sabe? Às vezes, o que eu sinto quando leio algumas dessas grandes teorias, ou até mesmo frases apenas, ou princípios, esta pessoa conseguiu, ou até em alguns poemas, esta pessoa conseguiu explicar de forma muito simples aquilo que todos nós sabíamos ou intuíamos, mas não conseguíamos verbalizar. Exato. Isso é que é difícil. Exatamente isso. É que é difícil chegar lá. Nessa mesma entrevista dizias a certa altura que hoje em dia a identificação faz-se pelo íntimo. Quando, por exemplo, nas redes sociais vemos que as estrelas também lavam os dentes ou lavam a louça. Sentes alguma pressão em partilhar coisas do teu dia-a-dia ou mais pessoais para criar aquele engajamento nas redes sociais? Acho que pressão não muito. Eu acho que com o tempo a gente foi desenvolvendo uma relação com as redes sociais
muito da brincadeira, assim, de um ambiente de menos como uma obrigação de tipo, tem que divulgar, mas como, isso aqui é um meio onde a gente pode fazer a divulgação de um jeito que a gente se diverte, ou que a gente zoa, e que não sei o quê. Ou às vezes que a gente acha bonito fazer uma session tocando no jeito que a gente goste. Então, eu tento ao máximo manter essa relação que tem um elemento de prazer, assim, sabe? Mas sem dúvida, a rede social, do jeito que ela é exacerbada na nossa vida hoje, ela tem um imã e uma força de te puxar para comportamentos automáticos, de às vezes inconscientemente estar querendo agradar sem parar para pensar. Então, às vezes também eu reparo que eu me distraí, assim, ou que eu passei do ponto, aí às vezes eu me afasto mais, volto, tento entender e ir atualizando o que pode ser uma relação saudável com a coisa, né? Engraçado, eu sigo nas redes sociais alguns heróis antigos da minha adolescência que também partilham pequenas coisas da sua vida. E às vezes penso, se eu quando era miúda tivesse este acesso aos meus heróis, eu desmaiava, não é? Eram pessoas muito inatingíveis. Também perdemos um bocadinho essa aura, não é? Sim. Eu não imagino, por exemplo, o Jimi Hendrix a partilhar uma foto de chinelos em casa, por assim dizer. Então, eu acho que vale a pena sempre, por isso que eu tava falando de seguir atualizando, porque às vezes uma coisa que eu acho hoje, eu posso achar o contrário depois. Eu acho que tem casos e casos, né? Às vezes, um artista já de outra época, que construiu-se uma coisa mais mítica e imaginária, eu não sei o quanto, nesse caso deles, compensa desmistificar isso, porque o barato ali foi isso, se construiu uma imagem. Eu acho que se eu fosse o Jimi Hendrix vivo hoje no Instagram, eu não ia talvez mostrar isso. Eu acho que o que acontece hoje em dia é que o artista indie, acho que ele já vem de ser um usuário da rede social civil, assim, que gosta de, sabe? E aí poder ver um artista que tem essa mesma linguagem que a sua geração e tudo, isso é interessante. Mas eu acho, sim, que não tem a ilusão também de que a gente não é uma persona, a gente é uma persona e constrói o imaginário das pessoas. Então acho que tem um equilíbrio também de poder compor um pouco o personagem e equilibrar essa intimidade, mas também o mistério um pouco. Claro, também é importante. Quando tocaste no Festival Paredes de Cor, há 2 anos, penso eu, fizemos uma pequena entrevista nos bastidores e eu perguntava o que é que te motivava a dar tantos concertos ou se nunca te sentias cansado. E tu deste uma resposta muito engraçada, na qual eu penso bastantes vezes, que era que tu estavas sempre à procura do take, por assim dizer, da interpretação perfeita, cada vez mais perto daquele som mais imaculado, digamos assim. Eu ia perguntar se tu tens assim alguns concertos que já tenhas dado em que tu tenhas sentido que estavas ali mais perto do sol, por assim dizer. Acho que muitos, não é nem exatamente que eu esteja tentando atingir alguma coisa inatingível, assim, ou de achar um take perfeito. É mais, existe um prazer pra mim no show e por isso que eu gosto tanto da passagem de som também, que é de deixar o som o mais prazeroso possível e eu poder me sentir gravando um take, entendeu? Então não é nem necessariamente se o take foi, mas se eu tava com o prazer do som, aquele prazer que eu tenho quando eu ouço uma música. Então, nesse sentido, Claro. Muitos, acho que graças a Deus, a maioria dos shows, ultimamente eu tenho conseguido ter preparativo e passagem de som e descanso antes para poder ser muito prazeroso o show para mim em termos de som. Então eu tô sempre improvisando, canto um pouco diferente, canto ali, eu tô querendo curtir aquilo. E tem muitos shows que eu saio muito feliz musicalmente, às vezes tem shows que eu não me conectei tanto e as pessoas adoraram e vice-versa, assim, né? Então eu acho que pra mim o principal, antes de tudo, é se eu tive um prazer musical tocando. E Portugal eu tive muitos, assim. Teve um no Teatro Circo que eu lembro de ter o som da coisa, assim. No Coliseu de Lisboa costuma ser muito mágico, assim, pra mim. O Teatro Circo é uma sala lindíssima também. Sim, e tem alguma coisa do tipo... o
o som que volta da sala para o palco, alguma coisa ali ajuda, você se sente abraçado pelo som e tudo. Mas acho que teve um coliseu especial, assim, acho que o primeiro da última vez que eu fui, que foi muito bom. Enfim, eu gosto muito, assim, de cantar e tocar solo, sabe? Uhum. Eu sei que estás quase sempre a escrever música nova. Neste momento já estás a pensar num próximo disco ou ainda é cedo? Tô super. Eu, na verdade, como o Mil Coisas Invisíveis expandiu para novos países e coisas assim, eu me permiti fazer mais tempo de shows e deixar a coisa se espalhar organicamente. E eu acho que eu aproveitei e curti, deixei a turnê ser mais longa, o ciclo ser mais longo, assim, sabe? Então fiz muitos shows e eu acho que agora que eu fui parar mesmo, assim, pra voltar pra dentro e olhar pras minhas músicas e pra estúdio, só agora, assim, no começo desse ano, mais ou menos, quase 3 anos depois. Então eu tinha muitas músicas já que eu vou compondo no caminho, assim, e desde antes também, desde que eu comecei a gravar o Mil Coisas. Então agora eu tô realmente eu tô gravando coisas e entendendo o que é o formato, porque tem bastante música, mais do que caberia num disco só, sabe? E eu tô bem animado agora pra gravar e quem sabe lançar com mais frequência pra desovar um pouco mais essas músicas novas. Tu chegaste a tocar em alguns países europeus, não sei se foi em França, na Alemanha, não foi? Estavas a falar de sítios para onde a tua música se expandiu? Sim, França, Alemanha, Inglaterra, Holanda, Espanha e dos Estados Unidos, que era um lugar que eu não tinha ido com os outros discos e que eu fiz muitas cidades também, México, Japão. Então esse disco foi muito também de um pouco, acho que colher sementes que vinha plantando desde o Terno e tudo, e que já tinha uma curiosidade orgânica em vários lugares, mas acho que o Mil Coisas eu consegui lançar de uma maneira mais potencializar um pouco melhor isso para, de fato, chegar nos lugares todos, sabe? Ser um artista contemporâneo mais mundial também, brasileiro, mundial. E foste bem recebido, apesar de serem países onde não se fala português? Muito, muito. Os shows todos foram uma experiência muito boa, assim, e eu gosto de fazer shows sentado e só meu, sem abertura, então era realmente o meu público para eu entender quem que é e tudo. E é muito surpreendente, assim, o quanto, mesmo sem as pessoas entenderem o que está sendo dito nas letras, as pessoas conseguem se emocionar por algo musical ali, né? E sentiste que há alguma uniformidade no público, ou que, imagina, em alguns países são pessoas mais novas ou mais velhas? Tem uma sensação um pouco de que cada país tem suas idiosincrasias, assim, é meio diferente cada um, mas eu venho sentindo desde o trabalho solo que é um público um pouco mais extenso e variado que o Terno, né? Tem um núcleo mais entre, sei lá, 20 e 40 anos, mas é bem variado, sim. Eu acho que é um público, fora do Brasil, é um público que se conecta com é o que chamam de, tipo, music fans, assim, né? Que gosta de discos de vinil, que conhece esses discos raros do Brasil e a MPB, assim, mas que também gosta de jazz, de indie. Tem um nicho um pouco esse nicho que no Brasil, assim, o nicho do fã da loja de vinil é um nicho muito pequeno. Ele, nos Estados Unidos ou em outros lugares da Europa, ele é um nicho que enche teatros de 1000 lugares, assim, e é muito estimulante de ver, assim. Vamos agora falar do tema da semana. A espanhola Rosalía acaba de anunciar um novo álbum e a portuguesa Carminho é uma das convidadas. A fadista, que acaba de lançar também um novo disco, participa num dos temas de Lux, o próximo disco de Rosalía, que chega a 7 de novembro. Além de Carminho, o novo trabalho da artista de Barcelona conta com as vozes de Björk e Sílvia Pérez Cruz. Há 3 anos, Rosalía já tinha confessado numa entrevista à Blitz que era fã de Carminho e da sua forma de cantar e que um dia gostava até de gravar um disco de fado.
Tim, são curiosas estas misturas, estas colaborações. Neste caso, a Rosalía, uma artista de Espanha, tornou-se um fenómeno pop mundial e agora vai lançar um disco com uma fadista portuguesa, com a Björk. Há aqui uma globalização em curso. Eu acho isso muito... Pra gente, acho que pro brasileiro, acho que isso é muito natural. É uma coisa que me faz pensar muito no Caetano e no que é a Tropicália. Essa coisa de novo, a ideia do luxo para todos, assim. Eu acho que a Rosalía, ela tem essa coisa que... No tropicalismo a gente se chamou de antropofagia cultural, né? Que você come todas as culturas e devolve uma coisa, um resultado autêntico que é uma síntese e não uma mera fusão, assim. E eu sinto que a Rosalía tem essa confiança em si própria e no público de que uma coisa sofisticada também é palatável. Eu tô curioso pra ouvir essas coisas, mas faz muito sentido, eu acho que é bom que tem artistas assim, que tem a coragem e qual que seria a palavra, assim? Mas ela tem uma postura do pop, né? Ela enfrenta o mainstream como parte dele, mas trazendo coisas de fora. E tem a inteligência de entender que esses elementos externos ao mainstream são justamente um interesse incrível que ela pode trazer para a música dela, e não o contrário, né? De esvaziar a música de tudo que é diferente e tudo mais. Sabes, o que é engraçado é que a primeira vez que ela atuou em Portugal, a música não era assim tão pop, não era bem diferente, e um dos primeiros concertos dela foi precisamente no Teatro Circo de Braga, onde tu também tocaste. Interessante. Dá para ver que ela ama música, né? De que ela é uma musicista muito muito boa e que ela ama música. E que ela entrou nessa coisa mais do pop, do mainstream, como alguém que ama música, que entende música, que é muito talentosa musicalmente, uma pessoa que... E não é nem por estudar música, que ela estudou de fato, mas ela tem isso, assim, ela tá nos dois mundos, ela entende os dois mundos. E também é engraçado ver o espanhol, não digo a fazer sombra ao inglês, mas pronto, encontrar o seu espaço como língua da pop. Porque, não sei, eu cresci a achar que só podia haver quase música pop em inglês, não é? É verdade, isso é bem interessante. Mas são coisas bem do século XXI, né? A gente vê o quanto o latino é uma presença muito grande e potente no mundo, né? Vamos agora falar do que andamos a fazer na redação. Já está nas salas de cinema Deliver Me From Nowhere, a biopic de Bruce Springsteen, com Jeremy Allen White no papel principal. O filme baseia-se no livro do mesmo título, que se debruça sobre a vida de Bruce Springsteen no início dos anos 80. Nessa altura, o músico vinha de uma digressão bem-sucedida e decidiu isolar-se para compor Nebraska, que acabou por gravar de forma quase artesanal, num quarto alugado. No filme, o realizador Scott Cooper dá ênfase aos demónios de Bruce Springsteen, da sua infância marcada por um pai alcoólico e repressivo, e à sua própria tendência para a solidão. Quanto a Jeremy Allen White, que conhecemos da série The Bear, ele faz de Bruce Springsteen neste filme e diz que tentou jogar com aquela ideia de como o músico toca até à exaustão em palco, aqueles concertos que a pessoa vem embora e ele ainda continua lá a tocar. Tim, tens curiosidade em ver este biopic? Eu lembrei-me, curiosamente, da última vez que falamos, acabamos por falar do biopic dos Queen e do Freddie Mercury, que tu disseste que tinhas achado bem cafona. Este aqui, tens curiosidade? Eu sempre tenho um pouco de medo de assistir uma biopic, né? Especialmente se eu gosto do artista. Eu acho que é um desafio. Não é sempre que o diretor consegue fazer o filme ser fiel como filme e fiel como um retrato de artista, assim, né? Alguns que eu gosto, por exemplo, é o dos Beach Boys, o Love and Mercy, que tem sobre o Brian Wilson e tudo. Recentemente saiu um muito bom também no Brasil, sobre o Ney Matogrosso. Não sei se isso passou em Portugal. Sim, ele até deu uma entrevista sobre isso. Muito bom. Esse convenceu-te? Convenceu, acho que conseguiu emocionar, assim, e tudo, muito por causa do ator muito bom, né, que é o Jesuíta Barbosa. Mas
Eu veria, sim, esse do Bruce Springsteen. A verdade é que eu não sei como que é em Portugal, mas o Bruce Springsteen nunca pegou muito no Brasil. Não sei se é por ele ser uma coisa muito americana. Aqui é exatamente a mesma coisa. Ele é gigante nos Estados Unidos e noutros países, mas não, em Portugal nunca foi enorme, não. Então eu até me surpreendi quando eu comecei a passar mais tempo nos Estados Unidos de ver como ele era grande e tudo. Então não é um cara que eu tenho uma conexão especial, assim, eu não conheço muitos discos, então um pouco menos relevante, assim, né, pra mim até hoje. Outro filme que também está a estrear, mas esse não é um biopic, é um documentário, é o do Jeff Buckley, o It's Never Over. Eu vou ver este fim de semana. Toda a gente que eu conheço que foi ver diz que chorou muito. Esse aí já te despertaria mais curiosidade? Sim, primeiro por ser um documentário, que eu amo documentários, muito mais do que biopics, e porque eu admiro o Jeff Buckley. O disco dele, o Grace, não é um disco que me pega muito, mas o disco que ele canta num café, que é o Live at Cine, esse disco me impactou muito quando eu ouvi. Muito, muito, muito. Junto com o Neil Young no Messy Hall, shows de um artista tocando sozinho e com muita eloquência musical, assim, tocar e cantar. Eu acho que aquele disco, teve uma vez que eu ouvi que me arrebatou, assim, que acho que me influenciou, mesmo sem eu ser um expert no Jeff Buckley ou ouvir com frequência. Aquilo foi bem marcante pra mim, sinceramente. Eu tinha um DVD que era uma espécie de compilação de várias atuações dele em pequenos, imagina, programas de televisão na Europa. Quando ele lançou o Grace, pequenos cafés, atuações muito pequenas. E eu lembro-me de ficar completamente fascinada e apaixonada, porque ele parecia que tinha aquela voz e aquela intensidade, mas parecia ser tudo muito natural. Ele abria a boca e aquilo, pronto, já estava assim. E realmente as atuações dele ao vivo são muito marcantes. Ainda bem que alguém as gravou e as filmou, não é? Para nós podermos estar agora a falar disso. E quando eu te vi a primeira vez na ZDB, eu lembro-me de pensar, meu Deus, um Jeff Buckley de São Paulo, precisamente por essa facilidade. Depois percebi, obviamente, à medida que conheci a tua música, que tu tens muito mais influências, muito mais mundo musical além desse, mas foi a minha primeira impressão. Sim, acho que essa coisa, o jeito que ele canta solo e o uso do falsete e também, de novo, ele tem isso que a gente falou, que a Rosalia, quando estava falando da Rosalia ou de todos esses, de que ele não simplifica para ser exuberante e unu, né? Você fica fascinado por um talento que transborda, assim, né? Completamente. E o uso da voz, o instrumento mesmo, que é livre, muito livre de um uso da voz como um todo. Eu lembro-me que inclusive ele falava muito de um cantor paquistanês, se não estou em erro, alguns autores que eu nunca tinha ouvido falar. Portanto, ele já tinha também uma visão além da folk e do rock, que eram as áreas que nós lhe associávamos mais. Já tinha também essas referências. Sim, acho que teve essa característica, né, de ser alguém que ama música antes de querer ser ou não uma figura do pop. Exato. Vamos agora falar dos concertos da próxima semana. Esta sexta-feira começa em Braga o Festival Semibreve, dedicado à eletrónica, prolonga-se até domingo. Também na sexta há os ingleses de Darkness no Lave, em Lisboa, e os Young Gods tocam no Art Club no Porto. No sábado tocam no Lave. Na próxima semana, Miguel Araújo toma de assalto o pavilhão Rosa Mota, no Porto, tocando na terça, quarta e quinta. Em Lisboa, o concerto é na Meo Arena, no sábado, dia 1. Convidado recente aqui do posto emissor, Manel Cruz toca no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, na terça-feira, dia 28. A 30 de outubro, quinta-feira, o Coliseu do Porto recebe o espetáculo Todos pelo Coliseu, com Pedro Brunhosa, GNR,
Sérgio Godinho com Filipe Raposo, mas também os regressados Ban e as Amarguinhas. Na próxima semana destaque ainda para o Festival Mood Show Flow em Guimarães, na quinta e sexta, e para os concertos a solo de Hamilton Lighthouser, vocalista dos Walkman, no LAV, em Lisboa, dia 30 de outubro, no Moco, no Porto, no dia seguinte. Em novembro temos então Tim Bernardes no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e no Campo Pequeno, em Lisboa. Olha, será que vai ser mesmo desse jeito? Chegamos assim ao final de mais um Posto Emissor. Tim, muito obrigada. É sempre um grande prazer falar contigo e obrigada também pela tua paciência e disponibilidade com os desafios técnicos que tivemos ao longo desta conversa. Imagina, eu que agradeço. Sempre muito legal conversar. Eu sou a Lia Pereira. Os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tigerman. A edição multimédia estará a cargo de Tomás Delfim e João Luís Amorim. Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura. Tim, o que é que nos vais ler? Uma coisa que eu poderia ler aqui, já que tem a ver com o que a gente conversou, um trecho pelo menos, é a letra do Caetano que fala sobre o luxo para todos, que é a letra de Muito. Maravilha. Porque eu acho que resume coisas que a gente estava falando aqui. Sim, sim. O momento que ele fala isso, ele diz assim: eu nunca quis pouco, falo de quantidade e intensidade, bomba de hidrogênio, luxo para todos, mas eu nunca pensei que houvesse tanto coração brilhando no peito do mundo louco. Gata, você é muito, broto, você é massa. Who had a boy that thought he was her private toy. She had a way to get things done. Oh, there she goes. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.